Olá a todos! Neste vídeo eu vou mostrar uma refutação a um teólogo muito conhecido sobre o texto copta saídico, o texto de João 1:1. A palavra estava com o Deus e um Deus era a palavra. Fiquem comigo até o final do vídeo, vocês vão ver como os trinitários inventam refutações e argumentos falsos para desmentir até mesmo uma tradução da Bíblia feita por cristãos há quase 1800 anos atrás. Primeiro, eu vou começar com uma conversa com um trinitário. Em João 1:1, a palavra o verbo era o Deus ou divina ou divino. O senhor Erionaldo se apresentou como pesquisador do grego e aramaico e como leitor e colecionador de livros sobre história grega e filosofia. Ele aceitou conversar com um dos apologistas de Testemunho de Jeová sobre o texto de João 1:1. O Testemunho de Jeová começa falando: a tradução mais antiga de 1700 anos, o texto copta saídico, já advertia um Deus no texto de João 1:1, e Rússio nem tinha nascido. Porém, o texto copta é uma versão. Veja o que Kurt Aland fala sobre ele. O alfabeto cóptico é em si grande parte a adaptação do alfabeto grego, aumentando com poucas letras para acomodar suas necessidades especiais. Do livro Novo Testamento, uma introdução às edições críticas e à teoria e prática da moderna crítica textual. A alegação que a tradução do Novo Mundo inventou tal tradução não pode ser mantida. A significância disso, o exemplar copta, é fenomenal. Em primeiro lugar, porque as versões copta precedem a tradução do Novo Mundo em quase 1700 anos e é parte do corpo das antigas testemunhas textuais do Evangelho de João, da obra Landers, Solomon, The Coptic Evidence, de 2006, na página 1. O koiné é uma escrita arcaica e não tinha artigo indefinido, ao contrário do copta saídico. Se Rússio nasceu há mais de 1800 anos, tente provar. O copta é uma versão, entendeu? Precisamos desenhar? O que predominava no Egito era gnósticos. Leia o que disse Kurt Aland e Barbara Halland. Certo, era uma versão sim, que traduziu antes da tradução do Novo Mundo um Deus, muito tempo antes da invenção da Trindade cristã. Se Rússio nasceu há mais de 1800 anos, tente provar. Há diferença entre pensamentos gnósticos que predominavam no Egito e nos seus testemunhos. Errado. Kurt Aland e Barbara Aland diz que o copta é uma adaptação, porque o koiné era uma escrita arcaica e não tinha artigo indefinido. Você confundir tudo com o gnosticismo não tem nada a ver. Se Rússio nasceu há mais de 1800 anos, tente provar. Sim, com a mesma visão panteísta e gnóstica dos judeus antes do monoteísmo. Meu amigo, você quer rebater e dizer que doutores e mestres que trabalham com manuscritos estão errados? Veja sua falta de argumentos. Não estou falando do koiné, meu filho. Estou falando do copta. Eu estou falando de João 1:1 e não existia artigo indefinido. O copta traduziu corretamente um Deus, porque foi uma adaptação de uma escrita arcaica. Nada tem que ver com gnosticismo. O copta, como todo gnóstico panteísta, sim, fez, e é isso que já esclareci. Se quiser a história do desenvolvimento do gnosticismo e do seu culto no Egito, posso te mostrar através dos textos coptas. Você não entendeu. As versões copta precedem a tradução do Novo Mundo em quase 1700 anos e é parte do corpo das antigas testemunhas textuais do Evangelho de João. Do livro Landers Solomon, A Evidência Copta, 2006, página 1. Nada tem a ver com gnosticismo. Você não respondeu nada, pois eu já tinha falado sobre o gnosticismo e suas correntes. Sobre o copta, todos nós sabemos se tratar de uma corrente gnóstica. Você não me faltou nada. Como o copta acrescentou algo no seu texto, estava traindo na arte de tradução? Pois essa arte de tradução, trair a originalidade do texto e dar outro sentido para o mesmo. Não se mate por mitos, meu amigo. É isso que estou tentando esclarecer. O texto original é de uma língua morta e arcaica. É o contexto bíblico que manda na tradução. Nada tem que ver com gnosticismo. Esta é uma falácia para enganar as pessoas. Não se mate por mentiras, meu amigo. O erudito John Mackenzie afirmou: João 1:1 deveria ser rigorosamente traduzido. A palavra estava com o Deus, o Pai, e a palavra era um ser divino. Dicionário bíblico. A aplicação da construção de Cowell a João 1. Em João 1, lemos. En arqueólogos, keologos sin pronunciación, que o Deus sin o logos. Na última parte do verso, na oração, Que o Deus sin o logos. João 1:1c, Theos é o nominativo predicado, pois é anarto e preenche o verbo, encaixando-se, portanto, na construção de Cowell,
embora pudesse não se encaixar na regra, pois a mesma diz que a definição é determinada ou indicada pelo contexto, não pela gramática. Se é indefinido, qualitativo ou definido, a questão ainda será discutida. No grego koiné não existe artigo indefinido, e quando se fala em substantivo anártrico, se refere a um substantivo sem artigo. Exemplo, a palavra estava com o Deus. O substantivo o Deus não é anártrico, pois ele tem artigo em grego. Mas em a palavra era Deus, o substantivo Deus não possui artigo. Assim, é um substantivo anártrico. A chamada regra de Cowell não consegue determinar que um substantivo anártrico sem artigo, no caso nominativo com função de predicativo e que precede o verbo, seja definido ou não. E você disse muito bem, se é indefinido, qualitativo ou definido, a questão ainda será discutida. A regra de Cowell apenas explica por que, na referida estrutura de sentença, o grego bíblico não usa o artigo definido quando o contexto determina que o substantivo anártro é definido. Ou seja, na estrutura, substantivo anártro, no caso nominativo, tendo a função de predicativo e precedendo o verbo, tal substantivo não precisa de artigo para ser definido, desde que o contexto indique que esse substantivo é definido. Destarte. A regra de Cowell não prova a doutrina, apenas explica a gramática. Grande parte das críticas a Cowell incide em que ele não tratou de exemplos em que a mesma construção sintática é por alguns estudiosos, como não sendo nem definida nem indefinida, mas qualitativa. Portanto, o verbo pode ser sim divino e não o Deus com quem estava. O Pai é o Deus unigênito. O Pai foi gerado? Volto a perguntar, o Pai é o Deus unigênito? Somente sim ou não? Theotes ou Theos? Volto a perguntar, o Pai é o Deus unigênito de João 1,18? Somente sim ou não? O senhor Elionaldo se recusou a responder a pergunta usando um simples sim ou não. Por quê? Primeiro, isso é padrão para aqueles que não aceitam a Bíblia na sua forma direta e simples. No começo, o problema para o crítico da Testemunha de Jeová era o anártro, e depois não era mais, e passou a ser o gnostismo. Segundo, se ele responde sim, o Pai é o Deus unigênito, vai entrar em total contradição, anulando a doutrina da Trindade que ele defende, porque o Deus soberano não pode ser o unigênito de ninguém. Se ele responde não, o Pai não é o Deus unigênito, ele vai dar razão a Testemunha de Jeová, que ensina corretamente que o Logos não é o ser de máxima grandeza, ele não é o Deus todo-poderoso de Jeová, mas um ser divino do Pai, como o apóstolo João afirma na sua carta. Agora eu vou expor a opinião do professor Marcelo Berti. Atualmente ele leciona grego e hebraico e é aceito no meio evangélico como um mestre em grego e hebraico. Ele é o editor do blog Teologando. Se vocês quiserem visitar o blog do professor Marcelo, aqui está o endereço. O professor Berti, analisando o copta saídico com relação ao grego koiné de João 1.1, ele faz a seguinte observação. O primeiro uso de theos é uma clara referência à pessoa do Deus Pai, e é anártro em grego. Entretanto, acompanha o artigo definido em copta, penouti. A expressão monagenes, theos, é uma clara declaração em referência a Cristo. No texto grego, essa expressão também não traz artigo nem para monagenes, nem para theos. Mas a versão copta saídica traz o artigo definido aqui, pinut pet sache. Diante disso, temos que nos perguntar como um mesmo tradutor diria que o verbo é um Deus em João 1.1c e o chamaria de o Deus em João 1.18. Landers afirma que a pergunta citada é lógica, mas faz parte da lógica invertida. Para ele, uma vez que a opção um Deus é a correta, ele entende que o artigo definido de João 1.18 é uma referência àquele que é um Deus. Entretanto, sua opinião não faz o menor sentido, pois não corresponde ao que a versão copta está a afirmar em João 18. A verdade é que o artigo indefinido pode ser entendido qualitativamente, enquanto o artigo definido tem sido entendido apenas como tal. Ou seja, para que Landers esteja certo, é necessário realizar um adendo à gramática copta, sugerindo que o artigo definido pode ser lido como indefinido, o que não faz o menor sentido, pois em um idioma onde ambos os artigos disponíveis, se o tradutor quisesse usar um artigo em João 18, ele o teria usado. O que o professor Marcelo Berti está explicando é que o tradutor copta traduziu sim que a palavra era um Deus. Ao mesmo tempo, o tradutor copta traduziu em João 1.18 que a palavra era o Deus. Mas tem um problema aqui. O professor, ele omite a frase. O tradutor copta não disse que o Deus está em João 1.18. Isso é um pensamento do professor Berti, não é o pensamento do tradutor copta. Por quê? Porque quem está aqui em João 18 não é o Deus, mas o Deus unigênito. Este é o primeiro erro na análise do professor evangélico.
aqui não se encontra o Deus. O Deus está em João 1:1 e não está em João 1:18. Em João 18 está o Deus unigênito, que é o mesmo um Deus de João 1:1. E logo em seguida, o professor Bert explica que o erudito Landers, ao analisar o Copta, disse que mesmo colocando o artigo em João 1:18, isto se refere à mesma pessoa que está em João 1:1, como sendo um Deus e não o Deus. E o professor, com a clara intenção de causar confusão na análise, disse que Landers está enganado, que isso não faz sentido. Por quê? Porque para o tradutor Copta estava disponível o artigo indefinido. Ele deveria então colocar que um Deus de João 1:1 era na verdade um Deus unigênito de João 18. Então, o que o professor Marcelo Berti conclui é que, para o tradutor Copta, o Deus unigênito ainda deveria ser o Deus de João 1:1. Mas eu pergunto, este era mesmo o pensamento do Dr. Copta? Ou o professor está introduzindo a sua teologia no texto Copta, assim, adulterando o entendimento correto da tradução Copta? Vamos ver? O comentarista evangélico foi desonesto ao citar somente o Deus. O tradutor estaria adulterando a passagem se vertesse um Deus unigênito. O Deus está em João 1:1, junto do verbo que tem qualidade divina. Essa foto que eu mostrei para vocês é do site do professor evangélico, o senhor Marcelo Bert. O tradutor Copta não traduziu um Deus unigênito porque não existem mais de um filho de Deus como primogênito. Por exemplo, um Deus unigênito, dois deuses unigênitos, etc. João 1:1 e o verso 18 não faz separação em termos de pessoas, dentro de somente um Deus, como acreditam os trinitários, mas em termos de seres divinos. Por esse motivo, não existe prova tangível de influência gnóstica na tradução copta saídico. Os primeiros cristãos seguiam o unitarismo bíblico como faz a Testemunha de Jeová. Os gnósticos acreditavam em um Deus supremo e oculto e uma divindade menor e malévola. Yahvé, Jeová, divindade responsável pela criação do universo material. A fonte é a Wikipedia, no verbete gnosticismo. Os primeiros cristãos também não eram trinitários. Não criam que o Pai era o mesmo Deus junto do seu Filho. O que o Copta saídico mostra é que o tradutor, há 1700 anos atrás, respeitou o pensamento joanino, que existe um todo-poderoso, o Pai, e que este confere poder a um poderoso unigênito Filho, e isso significa que não estão fundidos em um mesmo Deus, como diz a duvidosa doutrina da Trindade. O que a versão copta saídica de 1700 anos mostra, com total clareza, é que na consciência dos cristãos se confirmou duas pessoas divinas, não duas pessoas que são o mesmo Deus, como crê a cristandade moderna, visto que o substantivo theos na frase "a palavra era Deus" não ocorre depois de um artigo definido, ou seja, é um substantivo anardro. Observa-se que João aplicou a palavra theos, não colocando propositalmente o artigo, dando a entender que o Logos era um ser divino. A palavra era divina. Bíblia israelita. O Dr. William Chamberlain foi professor de língua e literatura do Novo Testamento no Seminário Presbiteriano de Lloydsville. Ele escreveu sobre João 1:1 no seu livro Exegética Gramatical do Grego do Novo Testamento, página 57. A principal função do artigo é tornar algo definido. Pode apontar algo novo na discussão ou algo já mencionado. Theos em Logos, Deus era a palavra, está descrevendo a qualidade do Logos, palavra, em que ele possuía deidade ou divindade, como o unigênito Filho de Deus, que era um espírito sendo como Deus, mas não idêntico a Jeová Deus. Temos aqui então um professor presbiteriano desmentindo os teólogos que dizem que em João 1:18 ali se encontra também o Deus, que é mesmo o Deus de João 1:1. Mas vemos aqui neste livro, publicado para igrejas protestantes evangélicas, que isto é falso. Jesus é Deus, mas não é igual a Jeová. E se nós traduzíssemos o texto de João 1:1 do grego para o hebraico, o que aconteceria? Provaria que os teólogos que defendem a Trindade estão certos de dizer que houve uma corrupção no texto copta. Vamos ver o que diz um professor de grego e hebraico. Tanto aqui em João capítulo 1, versículo 1, em hebraico, quando a gente tem aqui um espelho, né, uma tradução do texto do Novo Testamento de João capítulo 1, versículo 1 para o hebraico, nós temos o et avisando que vem alguém aqui que é definido. Mas aqui na parte final do versículo, Ve'Elohim Hadavara, que não aparece o et,
indicando que o Elohim aqui é um Deus e não é o Deus. Como que o hebraico do Novo Testamento ele mostra que aqui é um Deus e um Deus era a palavra. Ve Elohim hayah davar. Essa aqui é a tradução literal do texto que aparece aqui em grego. Kai theos, ve Elohim, en hayah, hologos, hadavar. Ou seja, um Deus era a palavra. Essa é a maneira exata de traduzir o texto. A desonestidade dos trinitários com relação a textos bíblicos, seja as cópias manuscríticas do hebraico e do grego, ou traduções como este do copta, que com claras intenções eles querem introduzir erros e afirmações falsas com a intenção clara de distrair o público com relação a achados arqueológicos que provam que a doutrina da Trindade é uma doutrina falsa e pagã e que claramente se origina do diabo Satanás, o inimigo de Deus. Então, assim, como é que nós compreendemos? Só um capítulo. Meu Deus, se tivesse um versículo, já seria suficiente. Então, há doutrinas que nós esposamos que não tem um único versículo, como a doutrina da Trindade, né? Que não há um único texto bíblico que descreva sistematicamente a doutrina da Trindade. É uma teologia, é um arranjo teológico. É uma teologia, é um arranjo teológico. Falando ainda de João 1,18, muitas traduções da cristandade traduzem assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Almeida Revista Corrigida. Podemos perguntar, é Filho unigênito ou Deus unigênito? O comentário bíblico Moody explica: João 18, o Filho unigênito de Deus. Aqui os principais manuscritos têm Deus em vez de Filho. Consultar João 1:1. Então, essa tradução, Filho unigênito, está errada? Sim, é uma clara adulteração. Na Nova Versão Internacional diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Trinitários trocam Deus por Filho. Fique atento às suas traduções. Se a sua tradução em João 18 estiver dizendo o Filho unigênito, eu recomendo que você troque a sua tradução, porque o correto é Deus unigênito. O unigênito de Deus é um ser divino. O dicionário teológico do Novo Testamento, editado por Kittel, diz: falando do uso de monogenes no Novo Testamento, significa unigênito. Não denota a fonte, mas a natureza da derivação. O que o Sr. Kittel está querendo dizer é que o Deus unigênito tem a natureza de o Deus, e eles não são o mesmo Deus, e que o Deus unigênito é derivado de o Deus, porque ele procede de um Deus maior que ele. E sendo um Deus unigênito, tem a natureza divina do Deus dele. Ou seja, Jesus tem naturalmente divindade porque é filho de Jeová. Então, se Jesus, como filho, não é Deus igual ao Pai, que é Jeová, que Deus é Jesus? Em João 10,33, na versão Almeida está assim: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus respondeu no versículo 34, não está escrito, eu disse, vocês são deuses. Teólogos trinitários dizem que Jesus, ao chamar os juízes de deuses, estava dizendo que os juízes eram falsos deuses e esta era uma condenação de Deus, que Deus estava ordenando Jesus a condená-los como falsos deuses. Mas era isto o que Jesus estava querendo dizer? Então nos vem a pergunta: pecados passados dos magistrados judeus cancelou as escrituras que os chamavam de deuses? Não. No comentário bíblico NVI, Antigo e Novo Testamento, na nota de João 10,34 diz que, embora falhassem, eram chamados deuses, porque administravam a justiça como parte da sua comissão divina. O que os evangélicos do comentário bíblico NVI estão querendo dizer é que esses deuses, que são juízes de Deus na terra, que embora eles tivessem falhado nas suas designações, Jesus estava afirmando que eles eram deuses e que as escrituras não seriam anuladas. Jesus, ao citar em sua defesa o Salmo 82,6, ele não estava se comparando ao Deus Jeová, mas se colocou humildemente dentro do grupo de deuses poderosos enviados do Deus Todo-Poderoso. No comentário básico do Novo Testamento de William MacDonald,
Na nota de João 10:33 diz: os judeus estavam prontos para apedrejá-lo por falar esta blasfêmia. Jesus respondeu de fato que, se Deus usou a palavra deuses para descrever juízes meramente humanos no Antigo Testamento, mesmo sendo apenas representantes de Deus, quanto mais direito ele, ou seja, Jesus, teria de se chamar de Filho de Deus? Afinal, o Pai o havia enviado do céu ao mundo. Deste modo, de acordo com o Sr. MacDonald, que escreve livros para as igrejas evangélicas, Jesus não estava defendendo que ele era Deus-homem na presença dos homens, mas que Jesus defendia a sua divindade como Filho de Deus, assim como os outros juízes eram chamados de deuses. Isto significa que Jesus era também um Deus com eles, ou um enviado poderoso de Deus na presença dos homens. Desmascarando trinitários que fazem ataques a cristãos que liam no texto copta saídico, a palavra era um Deus há mais de 1700 anos. Em resumo, os argumentos dos opositores do unitarismo bíblico contra o texto copta é que a comunidade cristã que lia o texto de João 1:1 e 18 poderiam ter visto duas pessoas que são o mesmo Deus, porque o Deus se encontra no verso 1 junto da palavra que é um Deus. Porém, no verso 18, os cristãos liam o Deus e não um Deus. Primeiro, o Deus está no verso 1, e no verso 18 está o Deus unigênito. Segundo, o Deus do verso 1 não pode ser Deus unigênito de ninguém, porque este é o Deus onipotente. A conclusão mais óbvia é que, se João quisesse transmitir o sentido de único Deus em João 1:18, como argumentam os professores da cristandade, ele teria usado apenas o prefixo monos, e teria dito monotheos, e não monogenes theos. Mas, haja visto que os anjos são chamados de deuses no Salmo 8:5, é claro que João jamais diria isso. Fica claro que monogenes não poderia transmitir a ideia de um único Deus em João 18, com ligação a João 1:1, revelando ser impossível o Deus do verso 18 ser o mesmo Deus do verso 1. Assim, os cristãos entendiam que o Deus do verso 1 não é o mesmo Deus unigênito do verso 18. A crença judaica cristã não encontrava nenhuma dificuldade em aceitar que os enviados de Deus à Terra eram deuses e que Jesus não era o mesmo Deus que é o Pai dele, e que Jesus é, na verdade, o Deus unigênito e sendo, logicamente, originado do Pai, então não sendo os dois o mesmo Deus. Porque o Pai não pode ser Deus unigênito de ninguém. O Pai é um Deus ingênito. Ele não é gerado, em hipótese alguma, por ser o Deus soberano. Mas alguém poderá perguntar, mas Fernando, isto é politeísmo? Não tão rápido. Veja aqui na Bíblia de Estudo Arqueologia NVI, na página 888. O relato bíblico não dá espaço para o politeísmo, ainda que Salmos 89:7 mencione outros seres celestiais sob, debaixo, a autoridade de Deus. E o Salmo 89:7 diz: os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam o seu trono. Fiquem na paz de Jesus. Amém.